Olá, queridos, olá, queridas do canal O Português do Aurélio. Sou o professor Aurélio Menezes. Estou de volta com novos conteúdos de língua portuguesa. E hoje vamos trabalhar neste vídeo os aumentativos e os diminutivos. Cuidado com os aumentativos e também com os diminutivos. Às vezes nos confundimos na hora de utilizar essas formas da língua portuguesa. Então vamos lembrar o seguinte, que alguns aumentativos e alguns diminutivos são usados na linguagem coloquial. E dessa forma, essas expressões são aceitas. Vou citar aqui alguns exemplos de palavras usadas na linguagem coloquial, aumentativos e diminutivos. Por exemplo, arvona, casona, vacona, homão, ou então os diminutivos arvinha e hominho. São expressões muito usadas, mas na linguagem familiar, na linguagem coloquial, no dia a dia. É claro que o aumentativo de homem é homenzarrão, o de casa é casarão, isso de acordo com a gramática normativa. Há também alguns aumentativos e alguns diminutivos que são interessantes. Por exemplo, a palavra beijo, cujo aumentativo é a palavra beijoca. Quando você ouve essa palavra, beijoca, tem a impressão de que se trata de um diminutivo, mas na verdade é exatamente o contrário. Beijoca é o aumentativo da palavra beijo, porque o diminutivo é beijinho, então não confundir. Beijinho, diminutivo, beijoca, aumentativo. E muita gente troca essas palavras, às vezes por desconhecimento e às vezes também pelo uso coloquial, no dia a dia. No dia a dia, as pessoas vão usando as palavras. Também no que diz respeito ao aumentativo da palavra mulher, qual seria o adequado? Mulherona ou então mulherão. Mulherona ou mulherão. Algumas pessoas usam mulheraça, mas na verdade não é adequado, nem mulheraço, né? Pode até usar, mas na linguagem coloquial. Temos também uma dificuldade, algumas pessoas também confundem a expressão palacete, imaginando que se trata de um aumentativo da palavra palácio, mas na verdade é o quê? É o diminutivo. Palacete é o diminutivo da palavra palácio, né? Então esse é o diminutivo. Isso surpreende algumas pessoas, mas nós vamos aqui tentando esclarecer algumas dúvidas. A palavra anãozinho. Quando eu utilizo a palavra anãozinho, estou fazendo uma utilização correta, adequada. Quando eu digo anão, já não estou dizendo que se trata de um homem pequeno? Com certeza sim, mas é possível usar a expressão anãozinho, porque aí entra uma questão de afetividade. É um termo afetivo, é um tratamento afetivo, é um diminutivo afetivo e que não vai efetivamente alterar absolutamente nada, porque essa terminação zinho indica o quê? Indica afetividade, né? Bonzinho, anãozinho. Então, quando você for usar esses termos, lembre-se imediatamente dessa questão do diminutivo afetivo, do termo afetivo. Portanto, anãozinho é perfeitamente adequado. Outra palavra, criancinha. Criancinha dá a entender que se trata de uma redundância, porque a palavra criança já indica uma pessoa de tenra idade, né, de pequena idade, já nos leva à ideia de pequenez. Mas criancinha também é um termo afetivo, é um termo ligado à afetividade e que pode ser usado perfeitamente sem nenhum problema. Vamos agora a uma dúvida comum em relação ao aumentativo da palavra lápis. Qual seria o aumentativo adequado da palavra lápis?
o aumentativo é lapizão. A única diferença, o único cuidado que se deve ter é que esse lapizão é escrito com S e não com Z. Houve até uma empresa que colocou no produto, colocou na embalagem lapizão com Z, mas na verdade não é o adequado. Quando você fizer o aumentativo da palavra lápis, sabe que se trata de lapizão, mas essa palavra é escrita com S e não com Z. Na mesma situação vão outras palavras. Por exemplo, vamos pegar o aumentativo da palavra ônibus. Qual o aumentativo da palavra ônibus? Ônibusão. Soa estranho aos nossos ouvidos? Soa, porque nós utilizamos com pouca frequência. É uma palavra que praticamente não usamos no dia a dia. Então, quando ouvimos pela primeira vez, aí temos a ideia de que se trata de uma palavra que está escrita de modo inadequado. Mas, na verdade, não é isso. O aumentativo de ônibus é ônibusão. O aumentativo, por quê? Existe até uma regra para isso. Todas as palavras que no singular terminam em S recebem o quê? Recebem o ão na formação do aumentativo sintético, porque é um aumentativo reduzido sintético. Então, você vai sempre utilizar o ão. Há outros exemplos também estranhos neste mesmo sentido, nesta mesma linha. Por exemplo, são muito pouco usados, por isso que nós consideramos às vezes incorretos, mas não são incorretos. Exemplo, Atlas, atlasão. Cais, caizão. País, paizão. Pires, pirezão. Vírus, virusão. Tá vendo aí? Porque são palavras que usamos muito pouco no aumentativo. Nós conhecemos essas palavras numa flexão normal, uma situação normal, mas quando passamos para o aumentativo, essas palavras soam estranhas, porque são pouco usadas por todos nós. E aí é que está a diferença, aí é que está a estranheza, é exatamente nesse momento. Por isso é importante usar as palavras, sejam no diminutivo ou também no aumentativo. Isso é muito importante fazer esse tipo de uso. O mesmo acontece com a palavra galo. A palavra galo, o aumentativo sintético da palavra galo não pode ser galão. Por quê? Porque essa palavra galão tem vários outros significados, em várias outras situações, em outros contextos. O aumentativo da palavra galo, de acordo com a norma padrão, é galaço. Galão significa outra coisa e, portanto, não devemos usar como aumentativo da palavra galo. Portanto, são algumas dúvidas, alguns detalhes, algumas situações até engraçadas que ocorrem com o uso dos diminutivos e também dos aumentativos. Nós estamos aqui apenas para clarear um pouco as ideias, para esclarecer um pouco essa situação, e espero que esse conteúdo tenha sido bastante útil a todos vocês. Continue acessando o canal O Português do Aurélio, proponha novos conteúdos, deixem os seus likes, compartilhem os conteúdos, ativem o sininho e também inscrevam-se no canal. Eu agradeço desde já a atenção de todos. Um grande abraço e fiquem com Deus.